Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 9 de novembro de 2021. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos História. Nosso tema, o que foi o nacional desenvolvimentismo? Esse termo diz respeito a uma corrente de pensamento econômico com muita influência no Brasil, especialmente entre 1950 e 1964, ou seja, entre a eleição de Getúlio Vargas para um novo mandato presidencial e o golpe militar de 1964. Alcançou seu auge, segundo a maioria dos historiadores, com o governo Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. As raízes desse pensamento, contudo, podem ser localizadas na Revolução de 1930, quando as frações oligárquico-burguesas vinculadas ao mercado interno derrubaram do governo os latifundiários do café voltados à exportação, dando início ao processo acelerado de industrialização a partir do modelo de substituição de importações. A principal instituição vinculada à teoria nacional desenvolvimentista foi a Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, liderada pelo economista argentino Raul Prebisch, onde trabalhou por muitos anos na CEPAL o brasileiro Celso Furtado, talvez o mais destacado formulador do pensamento nacional desenvolvimentista e líder de sua vertente mais progressista. Além da CEPAL, teve muito destaque o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, criado em 1955, às vésperas da posse do governo Juscelino Kubitschek, e vinculado ao Ministério da Educação e Cultura. O terceiro integrante do núcleo duro do nacional-desenvolvimentismo foi, por incrível que pareça a alguns, o Partido Comunista. Embora ilegal, sua direção e seus intelectuais tiveram importância decisiva no nacional-desenvolvimentismo, abraçado pelo partido, abraçado pelo PCB, como a doutrina de uma etapa democrático-burguesa da longa transição revolucionária a uma sociedade socialista. A história, as características, os triunfos e a derrota desse pensamento, do pensamento nacional desenvolvimentista, serão as questões tratadas na exposição de hoje. Antes de começar, agradeço aos que participarem com comentários e perguntas, especialmente os que o fizerem contribuindo com o Super Chat ou o Super Sticker, se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site, ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam do seu apoio para se sustentar e se desenvolver. Engaje-se você também na militância de sustentação da imprensa independente. Lembrem sempre que saco vazio não para de pé. Outra forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nesse sistema é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir, apoie@operamundi.com.br. E a nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Também não se esqueçam, por favor, de dar like e ativar o sininho no YouTube. Ações importantes para ampliarmos nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Que de grão em grão a galinha enche o papo. Vamos ao trabalho. Muitos consideram um célebre industrial paulista, Roberto
Cochrane Simonsen como o pai do desenvolvimentismo. Fundador da Confederação Nacional da Indústria e da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, ele era o dono da Companhia Construtora de Santos, entre outras empresas. Essa Companhia Construtora de Santos era uma importante empreiteira da época, ela foi fundada em 1912, e Simonsen foi integrante do movimento intelectual que levaria à fundação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, até hoje existente. Nessa escola, ele lecionou História Econômica do Brasil. Simonsen, autor de vários textos importantes sobre industrialização e desenvolvimento, também foi deputado federal e senador. Ainda que tenha falecido cedo, em maio de 1948, sua defesa da industrialização construiu um dos pilares centrais do que viria a ser o nacional-desenvolvimentismo. Simonsen considerava que o atraso brasileiro frente às nações capitalistas mais avançadas somente seria superado se o país deixasse de ser principalmente um exportador agrícola e importador de produtos industriais. Simonsen identificava nessa assimetria a razão do atraso brasileiro. Exportava produtos agrícolas e importava produtos de alto valor agregado, e o país sempre ficava condenado a uma balança comercial desfavorável e a uma balança de pagamentos extremamente arriscada. Segundo Simonsen, essa superação, a superação dessa simetria, somente seria possível através da industrialização, necessariamente coordenada pelo Estado, que teria o poder de fazer confluir tanto os estoques internos de capital privado quanto a poupança externa, além dos fundos públicos. Confluir esses três atores, capital privado interno, capital privado externo e fundos públicos, capital estatal, para um ambicioso processo de substituição de importações, que deveria ser protegido tanto pela política cambial quanto pelas taxas alfandegárias. Simonsen jamais foi um socialista ou mesmo um progressista. Era filho da sua classe, de uma parte específica da classe, a nascente burguesia industrial paulista, que desejava expandir seus negócios e seu peso na acumulação capitalista, o que implicava em conquistar ou criar novas fronteiras econômicas. Até os anos 30, a indústria era praticamente limitada à produção têxtil e alimentícia, a bens de consumo não duráveis, no máximo semiduráveis. Setores esses que importavam quase todos os seus insumos e equipamentos. Até mesmo para existir essa débil indústria, ela dependia de importações. O crescimento das ferrovias e portos, entre outros ramos da infraestrutura vinculada à exportação do café, porque era disso que o Brasil vivia, de exportar café, havia aberto caminho para empresas como as de Simonsen, de construção civil, ainda muito mirradas e dependentes de importação. Até o asfalto que a companhia do Simonsen utilizava era importado. O sistema então vigente, que ficaria em vigor até a crise de 1929 e a Revolução de 30, era mortal para os interesses da fração burguesa a qual Simonsen pertencia, além de debilitar muito outros grupos econômicos, como os pecuaristas gaúchos, representados por Getúlio Vargas. Se dava bem quem estava na ponta exportadora, os latifundiários do café, e se dava mal quem estava na ponta do mercado interno, os pecuaristas, os nascentes industriais e assim por diante. O Estado, controlado pelos latifundiários do café de São Paulo e Minas Gerais até a Revolução de 30, a famosa República do Café com Leite, estava a serviço
do enriquecimento desse setor, dos latifundiários exportadores de café. Um bom exemplo para vocês verem é a política cambial. Toda vez que caía o preço internacional do café, em libras ou dólares, o governo desvalorizava a moeda brasileira para manter a renda agrária internamente estável. Vamos dizer, uma saca de café, se o preço caía por fatores internacionais, caía, vamos dizer, de 10 dólares para 8 dólares, o governo desvalorizava o câmbio para que aqueles 8 dólares produzissem o mesmo valor em moeda nacional do que antes produzia os 10 dólares. O Celso Furtado explicou que esse era um sistema de privatização de ganhos e socialização das perdas. Qualquer risco de perda da renda agrária, o Estado redistribuía essa perda para os outros setores da sociedade a partir da desvalorização da moeda. O outro lado dessa gangorra é que as importações encareciam, desvalorizava a moeda para manter a renda agrária da cafeicultura e subiam os preços das importações, ou seja, era necessário maior quantidade de moeda nacional para adquirir os dólares necessários às importações que o país fazia, importações das quais o país era dependente. Essas importações com essa política cambial ficavam mais caras, pressionavam a inflação e os custos produtivos de outras frações burguesas, além de reduzir o mercado interno. Como disse, eu repito, Celso Furtado, um exemplo clássico de que a proteção ao capital cafeeiro era determinada pela socialização das suas perdas para o conjunto da sociedade. Como o país necessitava estruturalmente da exportação agrícola, sob o risco de se arruinar completamente, o café representava, nos primeiros 30 anos do século XX, alguma coisa como 60% de todas as exportações brasileiras. É muita coisa. A demanda internacional pelo café ela era estável e pouco sujeita a preço. Preço mais alto ou preço mais baixo, o consumo mundial do café se altera pouco. Não é? Então, nem havia muito aumento da exportação quando caíam os preços, nem muita redução quando subia. Então, o Brasil dependia muito do café. Então, necessitava dessa exportação agrícola, sob o risco de se arruinar. A única saída que Simonsen antevia era uma industrialização incentivada pelo Estado, enterrando alguns privilégios dos latifundiários, como esse exemplo que eu dei da política cambial, mas sem tocar nos seus interesses fundamentais, como o monopólio da terra e o acesso à mão de obra barata, da qual também se beneficiava a indústria. A nascente indústria brasileira tinha, nos baixíssimos salários, um dos elementos fundamentais para a sua ainda lenta prosperidade. Essa industrialização, se ainda por cima fosse capaz de incentivar a burguesia internacional a trocar exportação de mercadorias pela exportação de capitais e tecnologia, poderia representar um grande salto adiante no desenvolvimento brasileiro. A isso se chamava, grosso modo, a política de substituição de importações defendida por Simonsen e que foi aplicada cada vez com maior intensidade a partir de 1930, quando Getúlio Vargas assume o governo da República. Do que consistia essa política de substituição de importações? Uma série de medidas tributárias, cambiais e creditícias, mas também financeiras e de investimentos públicos, que alavancassem a expansão da indústria sem alterar as estruturas principais do capitalismo brasileiro, como a superexploração do trabalho, a renda monopolista da terra, ou mesmo a dependência externa, ainda que alterando a modalidade dessa última variável, de dependência em relação às importações de mercadorias para dependência em relação à importação de capitais. Simonsen acreditava que a industrialização, a médio e longo prazo,
acabaria por ampliar o mercado interno, proporcionar avanços tecnológicos, gerar capital próprio e até mesmo salários melhores, sem afetar a taxa de lucro ou ao menos a lucratividade absoluta do capital, como havia supostamente ocorrido nos Estados Unidos. Simonsen não defendia nenhuma reforma estrutural relevante. Ele achava que a própria industrialização, a médio e longo prazo, conduziria a uma sociedade mais justa, mais equilibrada, com maior satisfação das necessidades do conjunto da população. O governo Vargas, em 1930, embora não tivesse em Simonsen um aliado político, iria adotar essa agenda, progressivamente aumentando a intervenção do Estado e buscando evitar, através de uma série de políticas trabalhistas, buscando evitar que a classe trabalhadora pudesse se sentir vítima dessa industrialização e viesse a cair sob influência comunista. Getúlio Vargas, então, vai adotando, no final dos anos 30 e início dos anos 40, certas medidas de compensação à classe trabalhadora, certas medidas de estabilização e consolidação dos direitos da classe trabalhadora, chegando ao estabelecimento do salário mínimo, para impedir que essa industrialização, já bastante acelerada no final da década de 30, para que essa industrialização não levasse a classe trabalhadora a uma situação de conflito, para manter sua influência sobre a classe trabalhadora e para manter a aquiescência, o consenso da classe trabalhadora com aquele modelo de industrialização, o Estado passaria a organizar determinadas concessões, ainda sob a ditadura fascista do Estado Novo. O Estado implementaria determinadas políticas que viessem a compensar parcialmente a classe trabalhadora. A seu modo, retomando Simonsen, ele era um nacionalista, mas um nacionalista burguês, que parcialmente entrava em conflito com o capital externo para mudar assimetrias que desfavoreciam a burguesia interna, considerando que os interesses dessa burguesia interna seriam os interesses de toda a nação, de todas as classes vinculadas ao mercado interno, incluindo a própria classe trabalhadora. Essa é a característica do nacionalismo burguês. É aquela que considera que os interesses da burguesia representam os interesses de toda a nação. Isso era Simonsen, um nacionalista burguês. Mesmo que tenha sido um inimigo de Vargas na Revolta Paulista de 1932, que foi a revolta dos latifundiários do café e seus aliados buscando retomar o comando da República, ainda que Simonsen tenha sido um inimigo de Vargas nesse episódio, suas ideias e opiniões abasteceriam o varguismo a partir do final dos anos 30. No pós-guerra, com Simonsen já falecido, essas suas opiniões iriam confluir com o pensamento cepalino de Prebisch e Celso Furtado, a quem eu já me referi, e também com a orientação dos comunistas do PCB. Para os formuladores da CEPAL e do ISEB, o obstáculo para o desenvolvimento, vamos prestar atenção nesse conceito que é muito importante para entender o nacional-desenvolvimentismo. Portanto, para a CEPAL e o ISEB, o obstáculo para o desenvolvimento era uma dupla dualidade. De um lado, a contradição entre centro e periferia, com os países capitalistas avançados impedindo que os mais atrasados se desenvolvessem, pois esses países capitalistas avançados defendiam uma divisão internacional do trabalho na qual o papel da periferia, onde estava o Brasil, era a exportação de produtos agrícolas e matérias-primas. Além dessa dualidade entre centro e periferia, em termos da divisão internacional do trabalho, haveria uma contradição interna entre o setor moderno e o setor atrasado da economia interna. Isso é, entre a indústria, que seria o setor moderno, e a agropecuária tradicional, que seria o setor atrasado. Para a CEPAL e o ISEB,
o grande entrave para o desenvolvimento era o atrelamento desse setor atrasado, o latifúndio, aos interesses das grandes potências capitalistas, impedindo que o setor moderno, no qual estariam juntos tanto a burguesia nacional quanto o proletariado, realizasse plenamente o seu potencial. Os comunistas tinham, então, sua própria tradução para essa teoria. O Brasil ainda não seria, segundo o PCB, um país capitalista maduro, ainda que atrasado, e a principal contradição estaria constituída pelo confronto entre nação e imperialismo, não pela luta de classes entre a burguesia e as classes trabalhadoras. Nessa lógica do PCB, uma lógica irmã à da CEPAL e do ISEB, a então chamada burguesia nacional teria a função de liderar uma revolução nacional e democrática, democrática nacional, anti-imperialista e anti-feudal. O nome ia mudando, mas basicamente identificava que nessa lógica, nação versus imperialismo, o papel dirigente cabia a essa burguesia nacional, com o apoio dos trabalhadores urbanos e do campesinato, contra o latifúndio e o imperialismo, para romper as amarras do capitalismo brasileiro. O PCB chegava claramente a falar, do mesmo jeito que os intelectuais da CEPAL e do ISEB, que o capitalismo brasileiro somente poderia se desenvolver se o imperialismo e o latifúndio fossem derrotados. Sem a derrota do imperialismo e do latifúndio, não haveria desenvolvimento do capitalismo brasileiro. E, portanto, a burguesia nacional, ou seja, aquela classe que dependeria do desenvolvimento do capitalismo para existir enquanto classe e prosperar, a burguesia nacional objetivamente, materialmente, apoiaria a revolução anti-imperialista, a revolução nacional e democrática, para poder seguir adiante na sua acumulação. Essa era a teoria da CEPAL, do ISEB e do PCB. Somente depois desta etapa nacional e democrática, anti-imperialista, democrático-burguesa, o PCB ia mudando os termos conforme a época, mas somente depois dessa etapa, segundo o PCB, se poderia falar em luta de classes como fator principal da sociedade brasileira, em luta de classe entre a burguesia e as classes trabalhadoras, em luta pelo socialismo e hegemonia do proletariado. Naquela etapa que correspondia ao nacional-desenvolvimentismo, não. Aquela era uma etapa na qual quem deveria ocupar o palco principal era essa burguesia nacional ansiosa, segundo esta teoria, de se libertar do domínio imperialista e seu aliado interno, o latifúndio. De toda maneira, seria possível localizar 3 alas no nacional-desenvolvimentismo. Havia uma ala direita que resumia o pensamento nacional-desenvolvimentista à industrialização, inspirada essa ala pelas ideias de Simonsen, sem qualquer ruptura ou reforma essencial ou reforma estrutural nos fundamentos da dominação sobre as classes trabalhadoras. Concebia-se a industrialização sem reforma agrária, sem a ampliação dos direitos da classe trabalhadora, sem aumentos dos salários, que não fossem aqueles aumentos determinados pelo próprio crescimento de produtividade na indústria, e assim por diante. Ou seja, a industrialização não era acompanhada por reformas sociais, ela era vista como um fenômeno isolado que lá na frente resolveria os problemas sociais. A CEPAL e o ISEB, paulatinamente, foram abrindo um outro tipo de abordagem a partir da teoria do subdesenvolvimento elaborada por Celso Furtado. Por essa tese, não seria possível a industrialização sem a expansão do mercado interno, o que obrigaria a reformas estruturais contra a concentração da terra, para ampliar os direitos, para construir serviços públicos de amplitude e qualidade, sem reformas que resolvessem o problema da baixa escolaridade, da desproteção social e outras formas de desigualdade da renda e da riqueza. Portanto, para Furtado, CEPAL, ISEB,
a industrialização e o próprio crescimento da economia dependeriam de reformas sociais, ao contrário do que pensava a ala direita do desenvolvimentismo. Essas reformas sociais viriam a ter o nome, já no governo João Goulart, de reformas de base. Reforma agrária era a mais destacada dessas reformas. Essa corrente furtadiana chegou mesmo a concluir que, sem essas reformas de base, o capitalismo brasileiro estaria condenado à estagnação, não seria capaz de crescer, não seria capaz de se desenvolver. Essa é uma afirmação muito comum da CEPAL, do ISEB e do PCB. Por fim, nós tínhamos a ala esquerda do nacional-desenvolvimentismo, representada exatamente pelos comunistas. Teoricamente, muito próximo às premissas de Celso Furtado. O principal representante intelectual do PCB nessa formulação era um militar, um coronel, depois virou general, Nelson Werneck Sodré, que também era um dos expoentes do ISEB. Essa ala colocava a questão do nacional-desenvolvimentismo dentro de uma estratégia revolucionária, ao contrário de Furtado e seus seguidores, que não operavam a partir de postulados marxistas ou tendo como objetivo uma sociedade socialista. Essa era a diferença da ala esquerda para a ala centrista do nacional-desenvolvimentismo. O governo Getúlio Vargas, o segundo governo de Getúlio Vargas, ele correspondeu era um período ainda de construção do pensamento nacional-desenvolvimentista, mas ele correspondeu, a grosso modo, a uma aliança entre a ala direita e a ala centrista do nacional-desenvolvimentismo. A ala direita já tinha um pensamento mais maduro, a ala centrista começava a dar seus primeiros passos, ela viria a ter uma formulação mais sólida no governo de Juscelino Kubitschek, e a ala esquerda era inimiga de Getúlio Vargas. O PCB se confrontava contra o governo de Getúlio Vargas, considerava que o governo de Getúlio Vargas era até mesmo inimigo do nacional-desenvolvimentismo. O governo JK, por sua vez, ele esteve claramente animado pela ala mais à direita do nacional-desenvolvimentismo. Essa ala que foi fortalecida, essa ala direita do nacional-desenvolvimentismo, foi fortalecida pela mudança de estratégia dos Estados imperialistas no pós-guerra, especialmente dos Estados Unidos, que passaram a aceitar a substituição de importações, portanto, a aceitar uma nova divisão internacional do trabalho, trocando a exportação de mercadorias pela de capitais. Foi a época do boom da internacionalização da economia brasileira, com a industrialização financiada pela chegada de investimentos, internacionais, exemplificado pelo robusto crescimento da indústria automobilística. O breve governo Jango, que durou pouco mais de um ano depois da vitória presidencialista no plebiscito ocorrido em janeiro de 63, ou esse breve governo Jango de 14 meses, por sua vez, representou uma outra hegemonia dentro do nacional-desenvolvimentismo. Representou a hegemonia da aliança entre o centro furtadiano e a esquerda do nacional-desenvolvimentismo, representada pelo PCB, ainda que as relações entre essas duas alas fossem conturbadas, exatamente porque a esquerda do nacional-desenvolvimentismo concebia esse pensamento como uma etapa de um processo revolucionário que deveria confluir para a construção de uma sociedade socialista. Esse não era o pensamento do centrismo, que era exatamente a corrente de Celso Furtado, não era esse o pensamento de Celso Furtado e seus aliados. Eles não tinham uma estratégia revolucionária, não imaginavam uma sociedade anti- ou pós-capitalista, imaginavam um processo de desenvolvimento dentro do capitalismo. Então, havia uma tensão permanente entre a ala esquerda e a ala centrista do nacional-desenvolvimentismo. Mas aqueles 14 meses do governo João Goulart representaram a hegemonia da aliança entre esses dois setores. O nacionalismo revolucionário anti-imperialista, representado principalmente por Leonel Brizola,
tinha um pé fora do nacional-desenvolvimentismo, corria por fora, pois não via na industrialização, mesmo com reformas sociais, o elemento central para o desenvolvimento. Brizola apostava suas fichas para o desenvolvimento em uma ruptura frontal com o capital estrangeiro e o latifúndio, ao contrário do que apostava o pensamento nacional desenvolvimentista. É célebre que, por decisão colegiada, na qual tem um peso grande Celso Furtado, então ministro do Planejamento, Brizola decide estatizar, quando era governador do Rio Grande do Sul, a empresa telefônica norte-americana, a AT&T, pagando $1 de indenização, mas quando a AT&T reclama para o governo João Goulart, o Ministério do Planejamento, chefiado por Furtado, aumenta a indenização de $1 para $1 bilhão a valores de hoje, o que mostrava bem como Brizola se colocava, digamos, pelo menos com um pé fora do nacional-desenvolvimentismo. De toda maneira, a questão essencial para o nacional-desenvolvimentismo era a ideia de que haveria um setor da burguesia, chamada burguesia nacional ou industrial, que estaria disposta a empalmar as ideias cepalinas. Os intelectuais e lideranças que as defendiam eram como autores com um roteiro na mão em busca de um personagem que aceitasse interpretar esse roteiro, identificando que seu pensamento, o pensamento desse personagem, a burguesia nacional, que o pensamento desse roteiro coincidiria com os interesses concretos desse personagem, a burguesia nacional. Mas cepalinos e comunistas não se deram conta que essa burguesia nacional, particularmente depois da intensificação da exportação de capitais por parte dos países centrais, deixava de ver o subdesenvolvimento como uma amarra para os seus lucros. Ao contrário, eram exatamente os baixos salários, o latifúndio agroexportador e a submissão à divisão internacional do trabalho que poderiam garantir a aceleração da acumulação capitalista, o ritmo da industrialização e os interesses de classe desse setor burguês. Essa burguesia nacional deixava de ver no imperialismo e no latifúndio seus inimigos, se é que algum dia os viu. Ao contrário, os grandes inimigos dessa burguesia eram exatamente as reformas sociais defendidas pelos cepalinos, por João Goulart, pelos comunistas, reformas sociais que poderiam afetar a taxa de lucro da burguesia e sua associação com o capitalismo avançado. Esse mecanismo concreto de acumulação levaria a burguesia nacional, a chamada burguesia nacional, a dar uma banana ao nacional-desenvolvimentismo, sob a forma do golpe de Estado realizado por empresários e militares em 1964. O conceito de dualidade perdera funcionalidade, se é que tenha tido em algum momento. Centro-periferia ou atraso-modernidade, na forma como fora desenhado pela CEPAL e o ISEB, se revelaram incapazes, ao fim e ao cabo, de interpretar o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, onde a modernidade se alimentava estruturalmente do atraso e a periferia organizava a acumulação a partir da subordinação ao centro. Ao contrário de dualidade, o que havia era complementaridade, colocando por terra a leitura teórica do nacional-desenvolvimentismo. O roteiro nacional-desenvolvimentista iria à falência por falta de personagem. A burguesia nacional abandonou o teatro e, pior, mandou prender os autores do roteiro. Do ponto de vista teórico, essa burguesia industrial dos sonhos desenvolvimentistas pendularia para o liberalismo de Roberto Campos e Otávio Bulhões, que assumiriam o comando da economia depois do golpe de 64. Arquinimigos da CEPAL e do ISEB, arquinimigos dos comunistas, acima de tudo. Não porque a burguesia industrial, ou mesmo Campos e Bulhões,
recusassem a intervenção do Estado, mas porque rechaçavam esses personagens qualquer intervenção do Estado que alterasse os fundamentos da economia capitalista periférica, alicerçados na brutal exploração das classes trabalhadoras. Essa burguesia, associada ao latifúndio e ao imperialismo, e não ao proletariado, como sonhar acordado também o PCB, queria o Estado para impor seus interesses e para garantir que uma parcela cada vez maior da renda e da riqueza fosse para suas mãos, para as mãos dessa burguesia associada ao latifúndio e ao imperialismo, e não para as classes trabalhadoras, como propunham Jango, Brizola, Furtado, PCB, CEPAL, ISEB, enfim, o conjunto das forças populares e progressistas. No apogeu do nacional-desenvolvimentismo, era miúda a crítica pela esquerda de seu modelo teórico-político. Resumia-se a alguns intelectuais como Florestan Fernandes, em certa medida Caio Prado Júnior, além de pequenas organizações partidárias ou centros de estudo. Apenas nos anos 60, essa crítica irromperia com força nos estudos dos intelectuais vinculados à chamada teoria marxista da dependência, entre os quais se destacava Rui Mauro Marini. Outro crítico importante ao nacional-desenvolvimentismo seria Francisco de Oliveira, nos anos 70, com seu célebre crítica à razão dualista. Mas aí já é outra história e outro programa que fica prometido para as próximas semanas. O fato é que o nacional-desenvolvimentismo se imaginava como a doutrina de uma revolução burguesa nacionalista e democrática, mas foi superado e derrotado exatamente porque o capitalismo brasileiro concluiu seu amadurecimento à revelia, contrariamente às reformas formuladas, propostas pela mais ilustre geração de intelectuais da nossa história, liderada por Celso Furtado. Muito obrigado pela atenção. Antes de ler e responder as perguntas, gostaria de anunciar o 20 Minutos de amanhã, quarta-feira, dia 10 de novembro, às 11 horas. Irei entrevistar a atriz, escritora e roteirista Carla Faur, autora da série Segunda Chamada, entre outras importantes e belas obras. O tema, a televisão brasileira está saindo do Leblon, será certamente uma conversa muito interessante sobre política e cultura, particularmente sobre o florescimento de uma cultura de resistência em tempos absurdamente conservadores. Vamos lá às perguntas. Eu peço desculpa por ter passado muito tempo normal da exposição, que deveria ser de 20 minutos. É uma questão complexa e relevante o nacional-desenvolvimentismo, até porque no pensamento atual da esquerda brasileira, o nacional-desenvolvimentismo, ainda que com outras roupagens, continua a ter um peso importante. E, assim, é fundamental uma discussão se faz sentido estratégico a reabsorção do nacional-desenvolvimentismo num esforço teórico dedicado aos dias de hoje para a construção de uma alternativa de esquerda no país, ou se mais uma vez, abraçados à tese do nacional-desenvolvimentismo, embora reconfigurada, a esquerda não estaria metendo o pé na jaca. Vamos aqui às perguntas. Ô, pessoal, quem for fazer pergunta e comentário, contribua com o Superchat, contribua com o Super Sticker. Eu sei que está todo mundo meio duro, mas um pequeno valor já nos ajuda, porque o jornalismo que a Opera Mundi faz é caro. Para ser de qualidade é caro, exige recursos, equipe, produção. Nós nunca vamos cobrar pelo conteúdo que produzimos. Não é essa a nossa ideia. O nosso compromisso é sempre deixar livre tanto o conteúdo do nosso site quanto o conteúdo do canal do Opera Mundi no YouTube. Mas nós precisamos do engajamento militante de vocês, mesmo que seja com pequenos valores, no Superchat, no Super Sticker, ou através do Pix, ou fazendo uma assinatura solidária, ou ainda assinando
tornando-se membro pagante do canal de Opera Mundi no YouTube. Para nós é muito importante essa contribuição. E vocês, ao contribuírem, estão dando um passo, se integrando a uma militância fundamental dos dias de hoje, que é garantir que as forças contra-hegemônicas, as forças progressistas, também tenham seus meios de comunicação. Então, eu faço esse apelo para que as pessoas contribuam da forma e com o valor que puderem. Repito, de grão em grão, a galinha enche o papo e Opera Mundi segue avante. Tirem o escorpião do bolso e contribuam. Quem contribuir com superchat, super sticker, terá preferência nas perguntas e nas respostas. Tá bem? Por enquanto, vou lendo aqui, porque não tivemos ainda nenhum superchat registrado pela produção. Jorge Cariri, qual a herança que temos do nacional desenvolvimentismo? Ele faz uma segunda pergunta. Nossa elite do dinheiro atual é nacionalista? E uma terceira pergunta, todas do Jorge Cariri. Onde entra a elite do atraso no nacional desenvolvimentismo? Olha, a herança que temos do nacional desenvolvimentismo é interessante. Eu diria que a principal lição do nacional desenvolvimentismo veio com a sua derrota, não com os seus avanços. Qual foi a derrota? Qual a lição que se pode tirar dessa derrota? Que existe uma contradição insanável entre o capitalismo periférico e a construção de um Estado soberano e democrático de bem-estar social. Que a burguesia brasileira não aceita a construção de um Estado democrático e soberano de bem-estar. Porque o capitalismo periférico depende da superexploração do trabalho, da usurpação de direitos e do monopólio da terra, depende da dependência, depende dos vínculos de subordinação externa ao imperialismo. Que se esses pilares são afetados, o capitalismo periférico se desorganiza. E essa desorganização econômica se reflete numa crise política e na possibilidade das forças populares derrotarem a burguesia nos países de capitalismo periférico. Portanto, é uma contradição insanável, como mostrou o golpe de 64 e como mostrou o golpe de 2016. Isso significa que a esquerda, ao discutir programas de reformas, tem que levar em conta que essas reformas, ao contrário de criar uma espécie de caminho ajardinado rumo ao paraíso, essas reformas o que provocarão será uma intensificação da luta de classes, uma radicalização da luta de classes, e que as forças de esquerda têm que estar preparadas para essa radicalização através da mobilização popular, através da reforma do Estado, através da construção de redes de poder popular. Isso é o fundamental. Se a esquerda não se prepara para isso, ela aplica um projeto de reformas, ainda que de reformas moderadas, como foram durante os governos petistas, e a contra-revolução burguesa, preventiva ou ativa, em 2016 foi preventiva. Em 1964, de certa maneira, foi ativa, ou seja, havia no horizonte um risco revolucionário. Então, essa contra-revolução se organiza para deter as reformas. Se a esquerda não está preparada para enfrentar a contra-revolução, ela é facilmente derrotada e a gente volta atrás no tempo. Começa tudo de novo, volta a estaca zero. Então, essa é a principal lição do nacional-desenvolvimentismo, de que há uma contradição insanável, ao contrário do que pensavam grandes intelectuais como Celso Furtado ou o próprio Nelson Werneck Sodré. É uma contradição insanável, que somente se resolverá na política, na luta pelo poder político, na capacidade da esquerda controlar e deter o poder de Estado para impor essas reformas e derrotar a contra-revolução. A elite do dinheiro atual nacionalista? Resposta simples, essa é fácil. Aí, Cariri, não tem nada de nacionalista. Já não existe mais. Essa burguesia nacional era um sonho do nacional-desenvolvimentismo e do PCB. Ela existiu como um núcleo pequeno no contexto, no conjunto da obra. Ela foi definhando ao longo das décadas e nos últimos 20 anos ela não existe mais. Não existe mais burguesia industrial no Brasil. O rentismo dilapidou com o que restava. Então, esse é um grande problema
na estratégia nacional desenvolvimentista aplicada aos dias de hoje, porque não há mais burguesia industrial. Não é que não há mais burguesia nacional, não há mais burguesia industrial. Ela teria que ser recriada pelo Estado, mas dentro de uma estratégia socialista, ela teria que estar subordinada ao Estado. Mas aí é uma outra conversa. Onde entra a elite do atraso no nacional desenvolvimentismo? Não entra. Não entra. A elite do atraso se contrapunha ao nacional desenvolvimentismo e continua se contrapondo a qualquer tipo de reforma social, especialmente nessa época de financiarização do capital. Agora entrou aqui o superchat da Cecília MB. Queria agradecer. Ela apenas faz um elogio. Ô, Cecília, obrigado pelo elogio. Ela considerou que é interessante, que a exposição foi interessante. Bacana. Outro comentário é do José Masson, contribuiu também com o superchat. Dilma caiu porque tentou restaurar o nacional desenvolvimentismo e não percebeu que a burguesia já estava toda no mercado financeiro. Olha, José Masson, de certa maneira é uma boa síntese. Houve uma ilusão na burguesia brasileira, mais uma vez. A ideia de que havia uma burguesia industrial que abraçaria as teses desenvolvimentistas do governo Dilma. Do governo Lula e do governo Dilma, mas estamos aqui nos referindo à presidenta que foi derrubada. Essa ilusão com a burguesia brasileira foi um dos fatores, na minha opinião, que levaria à queda, à derrubada do governo constitucional da presidenta Dilma. Boa síntese, Masson. Dea Rodrigues, que também contribui com o superchat, faz uma pergunta provocativa. Ciro Gomes é o novo Celso Furtado? Do ponto de vista intelectual, nunca. Celso Furtado foi um grande intelectual, um homem progressista, embora não um socialista, nunca foi um marxista, embora tivesse lido Marx, era um homem muito honesto com as suas ideias e com sua atividade política. Celso Furtado, nos últimos 20 ou 30 anos de sua vida, foi se dando conta, inclusive, dos erros que havia cometido, dos erros teóricos que havia cometido. Ele vai construindo, de certa maneira, uma crítica ao nacional-desenvolvimentismo. Então, é de uma estatura intelectual que não tem qualquer comparação com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um político de planície, não é? Com aquela razoável demagogia própria dos políticos de planície. Ciro Gomes não propõe, por outro lado, nada semelhante ao que o Celso Furtado propunha. Aliás, eu acho muito confuso o que o Ciro Gomes propõe. Eu tenho tentado estudar o que o Ciro Gomes propõe, eu tenho tido muitas dificuldades de entender como é que ele liga uma coisa a outra na sua interpretação sobre o Brasil e a respeito do programa a seguir. Me parece que o Ciro Gomes ele tem um método retalhista, não é? Ele pega várias coisas que em separado fazem sentido, mas que junta não constrói um todo. Não é? Vejo muito de demagogia na postura do Ciro Gomes e, portanto, considero que seria indevida uma comparação entre ele e Celso Furtado, embora às vezes ele se referencie em Celso Furtado. Vamos aqui. A Flávia Araújo diz: mandei um Pix, vamos colaborar com o seu projeto incrível. Puxa, Flávia, obrigado pelo elogio e judaicamente mais grato ainda com o seu Pix. Eu gosto de elogios, ninguém é contra elogios. Eu fico até um pouco encabulado, mas de Pix eu fico bem feliz e desencabulado. A Rosana dos Santos também. Estou contribuindo com o Pix. Adoro suas aulas, entre aspas. Poderia escutá-las o dia inteiro. Rosana, que exagero. Não faça isso. Tem coisa muito mais interessante para fazer do que ficar me escutando. Agora voltemos às perguntas que não tiveram ainda, que não tiveram superchat ou super sticker. Mas, pessoal, vamos continuar contribuindo. Luciano Biagi, onde está hoje a burguesia nacional? Puxa, Luciano, se você descobrir, você me conta. Porque não existe mais. Eu acho que é um conceito que, na verdade, teve uma existência muito breve. Creio que a interpretação que predominou na esquerda brasileira, no Partido Comunista, depois na CEPAL e no IDZEB, foi uma análise, uma interpretação sobre a burguesia nacional com muitos problemas, uma incompreensão
do que era o desenvolvimento do capitalismo na periferia. Criou-se uma figura lendária, a burguesia nacional. Eu não creio que ela tenha, na conformação imaginada pelo nacional-desenvolvimentismo, eu acho que ela nunca existiu. Podem ter existido indivíduos, como era o caso do próprio Simonsen, mas eu não consigo enxergar na história do Brasil a existência de uma burguesia nacional ou de uma burguesia industrial dissociada do imperialismo e do latifúndio. Ao contrário, eu acho que ela foi um subproduto do latifúndio e do imperialismo e se desenvolveu como um subproduto do latifúndio e do imperialismo, sem portar jamais um projeto de nação, sem liderar jamais um projeto de nação. Claro, existiram grupos políticos que tentaram construir projetos de nação, projetos burgueses de nação. O mais renomado desses grupos é aquele liderado por Getúlio Vargas, eu não tenho dúvidas disso, Getúlio, Jango, que veio a ser o trabalhismo, que teve uma vigência muito curta. Qual é a vigência do trabalhismo? O trabalhismo ele existiu por 20 anos. Ou seja, ele teve o tempo de vida que teve o nacional-desenvolvimentismo, porque, de certa maneira, embora o PCB abraçasse o nacional-desenvolvimentismo, o PCB não tinha no nacional-desenvolvimentismo sua identidade. A identidade do PCB era o marxismo, com as leituras que tinha o PCB sobre o marxismo, ou o marxismo-leninismo, mas o trabalhismo tinha no nacional-desenvolvimentismo sua identidade. E ele durou pouco tempo, o tempo que durou o nacional-desenvolvimentismo. O trabalhismo ele foi ali até 64. Depois é aquela sobrevivência, né? Sobreviver enquanto o Brizola esteve vivo, e hoje que a gente tem um arremedo no trabalhismo do PDT, do PTB nem se fala, né? Ele é liderado pelo Roberto Jefferson. E o PDT também. O PDT tem de tudo, tem até trabalhistas no seu interior. E, aliás, aqueles trabalhistas que ainda existiam no PDT, trabalhistas históricos, raiz, estão vindo para o PT. O Vivaldo Barbosa foi para o PT e agora o Leonel Brizola Neto. Aliás, o Leonel Brizola Neto, que foi do PDT, foi para o PSOL, agora veio para o PT, ele me dará a honra de uma entrevista na próxima semana. Até peço para a produção me dizer qual é a data, que eu já anuncio aqui. Luiz Carlos Breviglieri. Breno, você tem ideia de qual tipo de indústria agora seria capaz de conquistar o mercado externo e assim trazer dividendos e emprego qualificado? Olha, Luiz Carlos, eu vou dar uma rápida opinião minha, que necessita muita discussão, né? Mas, primeiro, eu não acho que o Brasil tem que pensar ou repensar sua indústria vinculada ao mercado internacional. O Brasil é um país que tem um gigantesco mercado interno e, nessa altura do campeonato, em função da defasagem tecnológica da indústria brasileira, em função da brutal desindustrialização das últimas décadas, penso eu que a principal força dinâmica da reindustrialização brasileira é o mercado interno e não o mercado externo. Portanto, o que nós deveríamos fazer para reindustrializar o país passa por uma dupla situação que combina um crescimento da renda do trabalho, um crescimento radical da distribuição de renda e riqueza, com investimentos que reforçam o papel do Estado para comandar a reindustrialização. Então, eu vejo esse duplo movimento como prioritários e não o mercado externo. Alexandre Aguiar dos Santos. Bom dia, Breno. A complexa relação entre imperialismo e capitalismo de Estado na periferia implica num bloqueio de qualquer desenvolvimento nacional autônomo, tarefa essa de uma revolução socialista? Em linhas gerais, Alexandre, pleno acordo com essa sua tese. Eu não acho que exista solução para os graves problemas do desenvolvimento brasileiro dentro do capitalismo. Embora isso não signifique que os partidos de esquerda devam apresentar imediatamente um programa máximo socialista, porque você não tem força política para isso. Aí é uma outra contradição entre o caminho que resolve os problemas do desenvolvimento brasileiro, que necessariamente é um caminho anticapitalista, e a possibilidade de executá-lo na situação política atual, essa contradição, a impossibilidade de executá-lo na etapa atual, é uma contradição que só pode ser superada através de um programa que mobilize as massas através de reforma, ou seja, de reformas sociais e estruturais, de reformas sociais e econômicas e estruturais, que, embora não signifiquem a superação do sistema capitalista, levem as massas a se colocar em movimento contra o capitalismo realmente existente, contra o que é o capitalismo periférico no Brasil, né?
Então, essa é a resposta que eu daria à questão que você colocou. Alexandre, espero que eu tenha conseguido te responder. O Aloysio Ferreira de Lima, Ciro Gomes é representante dessa burguesia empresarial? Ô, Aloysio, Ciro Gomes, eu acho que ele é representante muito de si mesmo hoje. Eu acho que ele dialoga com algum setor da burguesia, mas o Ciro Gomes é um personagem em busca de roteiro, né? É um personagem em busca de um lugar ao sol, é muito errático. Eu tenho dificuldade de entender até mesmo as relações de classe do Ciro Gomes. Em termos gerais, ele representa algum tipo de ressurreição do nacionalismo burguês à la Simonsen, com algumas pitadas cepalinas, mas também mistura com certas concepções liberais. É uma mente confusa. Eu acho o pensamento do Ciro muito confuso. Absurdamente confuso. Henry Cifield. Breno, o JK foi um idealizador progressista. Por que alguns setores de esquerda não dão ênfase nessa questão do progressismo de JK? Puxa, Henry, eu não vou concordar com você. O JK não foi um idealizador progressista. O JK representou, do ponto de vista do seu programa, a ala direita do nacional-desenvolvimentismo. O governo JK foi um governo, inclusive, de repressão à classe trabalhadora. Foi um governo no qual o Partido Comunista continuou ilegal. Foi um governo de extrema concentração de renda e riqueza. Foi um governo que abriu as portas como nenhum outro para a entrada dos capitais internacionais nas condições mais benéficas possíveis que o imperialismo já teve. Basta a gente lembrar o grau de subsídio ao aço que recebeu a indústria automobilística ao se inserir no Brasil. Inclusive, há um estudo formulado pelo ex-presidente do IPEA, Glauco Arbix, um livro que ele escreveu junto com outro autor, ele é coautor desse livro, nos anos 90, em que ele faz uma conta que os subsídios fornecidos pelo Estado à indústria automobilística, portanto aos grupos internacionais, e que se concentram no período JK e dali por diante se mantém, esses subsídios não foram compensados pela renda da indústria, pela renda publicamente absorvida pela indústria automobilística, absorvidos pelo Estado e derivada da indústria automobilística, na forma de impostos ou até mesmo geração de empregos. Tá? Então, o JK representou essa ala direita da industrialização associada ao imperialismo. Ele era um industrialista nesse sentido. Ele foi um representante daquelas teses do Roberto Simonsen, mas ele não propôs reforma estrutural nenhuma importante, nenhuma reforma social progressista, nenhuma reforma econômica progressista. Ele fez uma aposta de que a industrialização colocaria o país na rota do desenvolvimento. Até certo ponto, sua aposta foi bem sucedida nos anos em que governou, construção de Brasília, indústria automobilística, o país crescendo, se não me engano, uma taxa média de 7% ao ano entre os países capitalistas. Só o Brasil e o Japão cresciam nessa velocidade, isso gerou muitos empregos, gerou aquela cultura da felicidade do período JK. O JK era um homem aberto à discussão de ideias, então o JK ele tinha diálogo com o CEPAL, tinha diálogo com o ISEB, tinha até diálogo com os comunistas, embora mantendo-os na ilegalidade, mas era um homem da Guerra Fria, era um homem alinhado com os Estados Unidos. Se nós lermos entrevistas dadas por JK, sua opção pela industrialização, sua opção pelo reforço do papel do Estado naquela renovação da economia brasileira, tinha como alvo principal impedir que os comunistas viessem a ter base social. Então, eu não posso considerar JK um idealizador progressista. Tá? Embora ele tivesse nos liberais, no capital agrário, adversários políticos fortes, na UDN, de Lacerda e assim por diante, o JK ele representou o que havia de mais conservador dentro da CEPAL e não o que havia de mais progressista, que era o raciocínio do Celso Furtado. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, que já estamos chegando e já passamos da 1 hora. Olha, a entrevista que eu vou fazer com o Leonel Brizola Neto vai ser no dia 19 de novembro, às 11 horas da manhã. Dia 19 de novembro, cai numa sexta-feira? Numa sexta-feira. Não é essa sexta, a próxima sexta, 19 de novembro, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar o Leonel Brizola Neto.
O José Masson faz mais uma pergunta contribuindo com o Superchat, vai ser a última pergunta do programa de hoje. O projeto do PT Lula de fomentar com empréstimos subsidiados do Estado à indústria nacional da burguesia deveria ser repensado? Estaria recriando o monstro? Eu acho que deve ser repensado. A política dos subsídios ela é muito questionável, especialmente o modelo que foi adotado para reforçar a industrialização brasileira nos governos Lula, especialmente no governo Dilma, porque esses subsídios fiscais acabaram sendo embolsados pelos empresários para recuperar sua margem de lucro e não resultaram em aumento dos investimentos. Esses subsídios fiscais significam que o Estado abre mão de parte da sua arrecadação, favorecendo setores da burguesia. Penso eu que faria muito mais sentido reduzir esses subsídios e trocá-los por investimentos diretos do Estado, e não por repasse da renda ao capital privado. Acho que esse foi um erro da política industrial, tanto no governo Dilma, mas principalmente no governo Dilma. Ou seja, aumentar o investimento público do Estado e reduzir os subsídios. Esse investimento público tem uma maior capacidade de dinamização da economia e da própria industrialização, é dirigido e controlado pelo Estado e não se transforma em aumento da margem de lucro sem investimentos, como ocorreu especialmente durante o governo Dilma. Pessoal, respondendo ao Masson, eu concluo as questões do programa de hoje. Queria agradecer a todos, especialmente aos que contribuíram, mas a toda a nossa audiência, a todos que fizeram perguntas ou comentários. A gente volta a se ver amanhã, às 11 horas da manhã, na entrevista com a Carla Faur. Que todos tenham um bom dia, muito obrigado pela audiência mais uma vez e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.